Hello! Boa tarde! Hi everyone! Today we start another Project Betty Hellinger Live. Nós começamos hoje um novo projeto, né? O projeto Betty Hellinger, uma nova live. Eu vou colocar aqui na descrição, nos comentários. Project Betty Hellinger. Okay. So this is a bilingual one. We have a guest coming up soon. So it's translated into Portuguese also. Ok. Então vamos esperar a nossa convidada. We will be waiting for our guest. And while we do that, I invite us to just close our eyes and center ourselves a little bit. Enquanto nós esperamos a nossa convidada especial, vamos nos centrar um pouquinho. Vamos de repente virar o corpo do lado. We can move the body to the side a little bit and invite the look to go to the ground. Focus on the breath. Inhale through the nose, exhale through the mouth. Inspira pelo nariz, expira pela boca, liberando. E aí a gente alonga a coluna, we elongate the spine. Vamos expirar primeiro, depois inspirar pelo nariz. As we straighten our spine, let's exhale deeply through the mouth, and then we inhale through the nose. Like that. When you feel like you can close your eyes. Quando sentir, pode fechar os olhos. Inspirando e expirando. Enraizando nossas energias aqui. Trazendo energia para o momento presente. Bringing our energy to this present time, present moment. As we wait for our guest. Enquanto a gente espera a nossa convidada. Inspirando e expirando, nos centrando, observando se os ombros estão abertos, observing if the shoulders are open, so then the heart can be more open, assim o coração pode ficar mais aberto. E para baixo, relaxado, and shoulders down, relaxed. Inspira e expira. Eu tive um probleminha na internet até então. I had an issue with my internet. But I did message Daniela, so yeah, she's here now. Ela está aqui agora. Vamos chamá-la. Let's invite her in. Vamos lá. Let's go. Olá, Bom dia, olá. Hoje foi o desafio da internet. Total, para mim, total hoje. Tudo bem? Prazer estar aqui. Que bom, prazer meu de tê-la conosco. Uma alegria, Sara. Eu vou traduzir, tá? So, I had a little bit of internet issue, but we are here, ready to start. She said it's a pleasure to be here together. And we have been talking about this live for a while, but now the date finally came. Né? Já tem um tempinho que a gente está batendo papo sobre as datas, né? Então, assim, me vem de perguntar bem do início, né? Como é que essa jornada com as constelações chegaram, né, à tua vida? Como é que você começou essa jornada, né? So I'm asking her to get from the starter, no? From the beginning. How did family constellations get into her life? Bom, acredito que como para todo mundo veio da necessidade, né? Do sofrimento, enfim, da busca pessoal pela melhoria nas relações.
So she was saying that I came through these painful, uncomfortable situations of life to improve her life, you know, as most people. E eu fiz um atendimento em 2005 com um constelador que veio aqui para minha cidade, que é Brasília, capital do Brasil. So she did a family constellation 2005 with someone from Brasilia, where she's from. Ele veio visitar Brasília, ele não é daqui e tive uma experiência muito boa, muito interessante, que foi impactante, mas ficou por isso mesmo e eu fiquei 11 anos sem ter contato com as constelações. So she had a good experience. He was visiting Brasilia at the time, and then she kind of took a break for about 11 years without doing much around constellations. Sim, e aí, por mais estranho que pareça, o que eu vou comentar com você, eu tive 2 noites seguidas de sonhos com constelação familiar, e isso tendo tido esse período de 11 anos de diferença. Então, foram 2 noites inteiras que eu fiquei sonhando com constelação, e eu lembro de ter acordado e ter falado para o meu marido: Nossa, já é a segunda noite que eu tô sonhando com constelação a noite inteira. E ele me falou assim: Não, fica ligada, né? Deve ter alguma coisa aí. So she said in this 11 years gap, she had 2 consecutive nights dreaming about family constellations. And she was trying to understand, okay, what is going on here? She shared with her husband and said, observe the signs. Maybe there was something there. É. Foi depois desses 11 anos que eu tive essas 2 noites, não foi ao longo desses 12 anos, desses 11 anos, 11 anos havia se passado, até que chegou um tempo em que eu tive esses 2 sonhos. E aí, naquela semana, eu vi na internet Bert e Sophie Hellinger em Brasília. E eu não tive dúvidas, eu me inscrevi imediatamente e fui pro evento. So she said it was not throughout these 11 years, but was after the 11 years. And then she just went to the internet, and then there was an advertisement saying that Sophie and Betty Hellinger, they were both going to Brazil at the time. And she said immediately she went and booked the event, the ticket to go to the event. Abril de 2016. April 2016. E, claro, quando eu chego no evento, um evento enorme, muito impactante, eu fiquei maravilhada de ver o Bert e a Sophie trabalhando. Nessa fase, assim, o Bert já era bastante recolhido, a Sophie já tinha um papel muito ativo nas constelações, só que ele estava lá junto também. E depois disso, o resto foi história, porque eles retornaram a Brasília em setembro, isso era abril. Eles voltaram em setembro e depois eu comecei a segui-los até hoje. So she's, vou tentar lembrar de tudo. So she's saying that during that time, Betty Hellinger was already a bit more retreated. Sophie was already more active, but his presence was still very strong. And then she had the opportunity to actually go back to them in September e depois. Foi em abril e em setembro eles voltaram de novo a Brasília. So in April and then in September they went back again to Brasília. So she got the experience to be with them again. Sim, e foi muito marcante para mim. And that was very impactful to her. E no final desse segundo encontro que houve em setembro, a Sophie lançou a pós-graduação da Hellinger no Brasil. And around this time, after that time, Sophie launched the post-graduation with the Hellinger in Brazil. The Hellinger Schule, né? Sim. E aí eu imediatamente entrei nessa primeira leva, né, na primeira turma. So then she graduated in the first class, the first group. So we are doing the last one, we are doing the 10th. Nós estamos fazendo a última, né, a 10ª. And you started 10 years ago, about 10 years Sim, ago. sim. E eu participei de uma constelação já nesse primeiro evento que eu fui, que não foi a minha constelação, foi uma constelação sobre o início do Brasil. So she participated of family constellation that wasn't the one for her, but was at the beginning, was about Brazil. E foi muito forte. Sobre o descobrimento, nesse sentido, assim, sobre as raízes do Brasil? Exatamente. So it was about the discovery and the beginning of Brazil, and she said that it was a very strong experience.
Foi uma constelação que começou com uma pessoa trazendo essa dor das mulheres em relação aos homens na vida 2 no Brasil. So the constellation was about a pain that a woman was experiencing with a relationship, no? And then that was connecting to the roots of Brazil. De verdade, a constelação era de um homem. Ele era cliente, um homem. So the constellation was actually for a man. E aí a Sophie falou: Nossa, mas as mulheres têm muita raiva dos homens aqui. So Sophie then said, women have a lot of anger towards men in this field, no? In that constellation. E aí ela convidou 12 mulheres do público para representar mulheres indígenas. So she then invited 12 women that was watching to represent 12 indigenous women. E 9 homens para representar exploradores portugueses. And 9 men to represent, como é que seria explorador? Explorers. Portuguese explorers, yeah. E eu fui representar uma das 12 mulheres. And she acted as one of the representatives for these 12 women. Então aquilo tudo foi muito impactante para mim também, porque foi uma constelação muito, muito bonita, muito forte. And that was very impactful to her because it was a very powerful, strong family constellation session. E depois disso eu segui os 4 anos, na verdade eram 3 anos de formação, mas em função da pandemia viraram 4. E aí a cada módulo eu fui me apaixonando mais. So at the time the training was about 3 years, but with the pandemic it became like 4. But I saw every time, every module, she was falling in love more and more with this work. E os livros, as vivências e o amadurecimento que eu vivi foi muito gigante, assim. And the book and the experience, the group work was very profound. E no caso, você já é... Ai, perdão. E eu tive a bênção de fazer essa formação junto com meu marido. She had the blessing of doing this training alongside with her husband. E isso foi muito importante para o nosso casamento e para a nossa família. And this was very important to their relationship, to the family. Então, ele hoje em dia trabalha com constelação também? Não. Ele fez para ele mesmo? Ele fez para ele mesmo. Eu também comecei fazendo para mim mesma, só que ao final do curso eu fui capturada. I asked if her husband works with family constellations also, and she said no. And I asked, and she said, but she also started for the same reason, for self-development. And then afterwards, she was hooked into it, to work with it. Exatamente. Então, foi uma aventura, porque também isso significava desfazer todo o modus operandi antigo, né? So this was very profound because also it meant that she had to undo what came after, like beforehand, for them to prepare for the new. Então, toda aquela estrutura do casamento precisou ser revisitada. So all the previous way of leading with one another during the marriage had to be rebuilt. E assim foi. Foi bem... And that's that. Foi bem intenso. It was very intense. E pensando depois... assim na sua... Pergunta? Pensando na depois sua... que surgiu o trabalho como consteladora, né? Depois, no final, eu percebi que era um chamado também. So she was saying that after for her to work with family constellations. So, era nisso que eu ia perguntar, assim, você já era escritora, então, nesse período, né? Ou não? Sim, eu sou jornalista de formação. So I asked if she was already a writer, when she started this journey. So she said she is a journalist.
E eu já tinha escrito meu primeiro livro, O Abraço à Sombra. And she had written her first book. Embracing the Shadow. Embracing the Shadow. Ele é traduzido para o inglês e ele tem esse título. Oh, beautiful. It's translating to English and it has this title, Embracing the Shadow. Está disponível no meu site, na Hotmart. So you can purchase through Hotmart or through her website. Uhum. E depois disso vieram outros 4 livros. After that came 4 more books. E todos esses livros ligados ao autoconhecimento. And all these books are connected to self-awareness, self-development. Uhum. Eu ainda atuo como jornalista. Ah, que lindo. She still works as a journalist. Eu tenho uma empresa e hoje em dia eu trabalho mais na coordenação. So she has a business, but she works more with the coordination of it. Uhum. Management. E também trabalho como terapeuta e consteladora familiar. She also works as a therapist and family constellator. Uhum. E posso perguntar então como que é. Eu adoro esse trabalho de olhar para as sombras, né, para o inconsciente, né? Então, como que foi essa experiência de observar isso antes de conhecer as constelações e depois, né? So I'm asking because I also love the work with shadow work. How was it for her to look into this work of the book before and then after knowing family constellations? É engraçado que o livro Abraço à Sombra, eu escrevi ele todo na primeira pessoa do plural. Nós. Quando nós sentimos raiva. And it's interesting that whenever she wrote this book, she wrote with the first person of plural, which is we, talking in third person. When we feel anger, we feel angry. Uhum. E depois das constelações, eu passei ele todo para a primeira pessoa do singular, quando eu sinto raiva. Oh yes, so sorry. I said third, but it's the first. So Não, when é porque first of plural. Não, you're right, because é porque assim, no começo, antes das constelações, eu escrevia me escondendo no coletivo, entende? Okay, Eu so não what she's saying assumia a is, minha raiva. okay, she was not embracing so much her anger, so she was writing as like hiding in the collective, like when we are angry, when we are doing this, and then afterwards she started to say I. Uhum. Depois das constelações teve esse efeito. Eu peguei o texto os textos do Abraço à Sombra, eu fui lançar ele em 2018, então foi exatamente 2 anos depois das constelações. Só que eu já, antes de transformar ele em livro mesmo, porque eu publicava isso no Facebook, eu revi ele todo e passei para a primeira pessoa do singular. So she published around 2018, and then during this process, she changed it to I to take that ownership. So she modified the entire text for that person. Exato. E aí o livro pegou um outro peso. So then the book had a different impact. E realmente as constelações entraram no livro e ele, quando ele foi publicado, eu digo que eu constelei o livro antes de publicar ele. So she says it's as if she did a constellation for the book before she published it. Os textos todos encontraram esse encaixe do meu lugar. So the entire text, the book, helped her find that place. Quando eu sinto raiva. When I feel angry. Quando eu sinto ciúmes. When I feel jealousy. Quando eu me sinto rejeitada pelo mundo. When I feel rejected by the world. E isso devolve para mim o meu poder. And this brings back her to her power, no? Back to her the power. Porque aí eu preciso fazer algo sobre isso.
because then I need to do something about this. É diferente de dizer, você me faz sentir assim. It's different than saying you make me feel that way. Ou as circunstâncias me fazem agir dessa maneira. All the circumstances around me makes me act this certain way. E dessa forma, misturada com as circunstâncias e com os outros, eu perco poder. And in this way, when it's mixed up with other circumstances, then I start losing my power. É como se eu tivesse misturada, blended, ali. Estou dissolvida e sem poder. Yeah, so it's as if I'm blended without power, né? Like losing, né? Dissolved, eu acho que é. Dissolved, yeah. Sem poder. Without power. Então eu tenho poder quando eu venho para o meu lugar. So I have power when I'm in my place. E quando eu estou no meu lugar, eu faço algo a respeito. And when I am in my place, I do something about things. E tem uma frase do Bert Hellinger que ele diz que é genial sobre isso, que ele diz, quando eu dou um passo, eu recebo algo de presente. There is a beautiful, powerful message from Bert Hellinger that he says, when I give a step forward, quando eu dou um passo, eu recebo algo de presente. When I give a step forward, I receive something back, a gift back. Sim. Ou seja, eu preciso dar o passo para receber o presente. Which means like I need to give a step in order for me to receive the gift. E quando eu estou misturada demais, eu não consigo me mover com esse tanto de histórias junto comigo, entende? And when I'm too mixed in, I can't really move forward when there is so much going on with me. Tanto peso. Of so much weight that I'm carrying. Então me vieram duas frases depois disso. So 2 sentences came for her. A primeira é: quando eu dou um passo, eu já não estou mais no mesmo lugar. When I give a step forward, I'm already not in the same place as before. Eu estou num novo lugar. I am in a new place. E a outra frase que vem é: quando a relação está pesada, é porque eu não estou no meu lugar. When my relationship is heavy, it's because I'm not in my place. Muito bom. Very good. E esses lugares de encontrar... Pera, vou refazer essa frase. E encontrar o meu lugar de fala, o meu verbo, o que eu crio na minha vida, muda tudo. And to find my place, my voice, changes everything. Porque é o meu verbo que vai criar as circunstâncias do mundo. Because it's my voice that are gonna create the circumstances around me. Eu até nem sei como isso está na Bíblia, porque na Bíblia tem uma citação, né? No princípio era o verbo, não tem algo assim? She's saying that in the Bible there is a mission, it's like in the beginning there was the word. Eu vou até olhar aqui. Vamos ver. Acho que era assim, no inglês. No início tinha palavra, algo assim, pelo menos. Yeah, in the beginning there was the word. Or it started with the word. In the beginning God created... não tem essa... Deixa eu ver se eu acho uma tradução boa. É muito bonito isso, assim, né? Quando a gente pode refletir que esse nosso servir para fora, né? Vamos dizer, para fora, ele é sempre um servir para dentro, né? It's beautiful when we are reflecting that this service to the world, to the outside, is always a service to ourselves. Always a message. E o serviço que a gente faz para a gente mesmo também é para os outros. And then the service that we do to ourselves is also a service that we do for the other. Totalmente interconectado, né? Totally interconnected. O Jung falava isso claramente.
Jung used to speak about it clearly. Que o maior serviço social que a gente pode fazer para o mundo é olhar para as nossas sombras e cuidar delas. And the biggest, Jung used to say, the biggest social work we could do is to look at our own shadow. O maior serviço que a gente pode prestar ao mundo, né? Yeah, the biggest service we can offer to the world. Eu tenho quer dizer, eu não a sigo como antes, mas eu tenho uma grande influência de uma mestra espiritual da África do Sul. I have a spiritual teacher, no, from South Africa. E ela, no período, acho que, não sei se foi das torres nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente. In the period of the towers in America, eu me lembro que muita gente queria ir para as ruas e manifestar, e ela promovia. At the time, a lot of people used to want to go to the street and fight and be against or pro. E ela dizia assim, vamos ficar em casa fazendo nosso ativismo espiritual. And she used to suggest us to stay at home and do our spiritual activism. E olhar e fazer nossa shadow work, era só trabalho de sombra, olhar para o inconsciente da gente o tempo todo. And it was always this looking at our shadow constantly. É muito lindo isso, né? É algo que deveria ser ensinado nas escolas, né? It's something that should be taught in schools. Tem uma frase linda que eu gosto que fala assim: mergulha na tua vila e serás universal. Mergulha na tua vila e serás... E serás universal. Eu vou olhar. Você está escrevendo? Eu tô. Mergulha na tua vila. So jump into your village or dive into your village. E serás universal. And you will be universal. É uma forma diferente de falar a mesma coisa, né? Exato. Simplesmente mostra o quanto não tem separação. Né? It simply show how much there is no separation. E a gente tinha algo em comum, né? Antes, quando eu comecei a conectar com você... Peraí, acho que as falas apareceram aqui. Tem uma frase legal que veio aqui da Dagmar, você viu? Que ela colocou. Ai, me perdi. Bert também disse isso. Se você pode fazer algo pela sua família, é ficar em seu próprio lugar. Yes, so Dagmar said, Betty Hellinger said this, no, if you can do something for your family, is staying in your place. E é um conceito que muitas pessoas ainda não entendem. No, it's a concept that many people still don't understand. Você poderia falar um pouco disso, de estar de um modo assim, vamos imaginar pessoas que não conhecem muito a constelação. O que significa estar no seu lugar, né? For people that don't know much about family constellations, for example, what does it mean to be in your place? Quando a gente está no nosso lugar, a gente vive a nossa maior potência energética. When we are in our place, we live our energetic potency. E eu tenho mais força para poder apoiar. And I have more strength to support. Então, por exemplo, se algo acontece com a minha mãe, ela morre, e aí eu, por amor a meu pai e aos meus irmãos menores, eu mudo de lugar e eu me conecto com esse lugar da minha mãe. É só um exemplo, tá? So if my mom loses someone, foi o marido, você Não, falou? se minha mãe morre e eu tomo o lugar dela. If my mom dies and I have to look after my siblings, I get out of my place as the child and then I take over that spot, so I change place. Isso é natural, isso acontece muitas vezes na nossa infância e adolescência porque a vida chamou para isso. And this is a natural occurrence. Sometimes happens during childhood or adolescence because life itself brought this situation up to us. Os emaranhamentos são programações evolutivas. The entanglements are evolutionary programs. Sorry? Programs. Evolutionary programs. Yeah.
programs. Meu, meu sotaque é bem brasileiro. Não, tá ótimo. It's a great accent. E aí, é claro que durante um tempo isso foi necessário, essa criança, esse jovem acaba assumindo esse lugar. Só que depois de um tempo, o cronificar nisso, tornar isso crônico, começa a gerar muito peso. So, of course, that this naturally had to happen, but over time, it becomes chronic. The weight becomes chronic for the person to not be in her place, to be embodying someone else's place, no position. Exato. E aí vem aquela frase que eu trouxe que é: se a relação está pesada é porque eu não estou no meu lugar. And that goes back to the sentence you said before: if the relationship is heavy, it's because I'm not in my place. Uhum. E aí isso começa a virar sintoma. And this then eventually becomes symptoms. Sintomas emocionais, físicos, mentais, espirituais. Emotional, physical, mental, spiritual symptoms. E aí eu preciso me recordar do meu lugar. So then I need to recall where is my place. Para que eu possa também compreender que a minha mãe teve o papel dela e é único. So I can actually acknowledge that my mom had her role, her place, and that is unique. E especial e importante naquela família. And special and important for that family. Porque senão o meu ego fica preso numa mais-valia que não é real. Otherwise, my ego gets stuck in a place with more value that is not real. Uhum. E é uma falsa importância, é um falso valor. So it's a false value or a false importance when you are in that position. A minha força, o meu poder mesmo está em ser a filha. My power, my strength is by being just the daughter. Uhum. E sendo a filha da minha mãe, mesmo com esse destino difícil, And being the daughter of my mother, even though it's been difficult, eu vivo minha plena capacidade energética. I live my total energetic capacity. Uhum. E nesse lugar é onde a minha vida adulta pode florescer. And it's from this place that my adult life can flourish. Dando lugar para o emaranhamento que me trouxe até aqui. Giving space to the entanglement that brought me there. Porque ele se tornou uma série de recursos que me trouxeram até aqui. Because it brought me, it gave me resources so I could be here where I am now. Uhum. Então eu não julgo a minha criança e a minha adolescente que se arrogou. I don't judge my child or my adolescent for becoming arrogant at that time. Superior. Foi perfeito como foi. It was perfect as it was. Eu tomo posse disso, desse processo anterior. I take ownership of this process that has happened before. Eu colho o mel desses aprendizados. I collect the honey from this learning. E agora, do meu lugar, eu uso eles de uma forma muito bonita. And now, from my own place, I use this in a very beautiful way. Porque agora eu tenho a minha mãe. Because now I have my mother. Mesmo que eu tenha ficado muito brava porque ela morreu, ou even if I was maybe angry that she has passed away. Na infância ou na adolescência. During my childhood or adolescence, for example. Só que agora eu já tenho recursos para compreender que era o caminho, o destino dela. Now I have then built resources to understand that was her journey, that she fulfilled her destiny that way. Então eu ajudo a minha criança e a minha adolescente a fazer as pazes com isso. So I literally help my inner child and my adolescent to make peace with this situation.
Porque enquanto essa criança e esse adolescente estão bravos, estão nervosos e se sentindo desamparados, Because when this in a child or teenager, no, is feeling lack of support or they're angry or nervous, essa raiva se manifesta como esses aspectos sombra. then this anger is manifested as our shadow, this aspect of shadow, Os sintomas. as symptoms. E são simplesmente portinhas que estão se abrindo para a gente vir lá encontrar com a nossa ferida e cuidar dela. And they are simply little doors that are opening up for us to actually look the wound and be able to heal them. Inviting us, nos convidando. Yeah, inviting us to look at them. É isso. Lindo, lindo. E aí, a pergunta que eu queria fazer era olhar como é que o Cosmic chegou na sua vida, então, porque você já se conectou com a Sophie no início, né? E aí, como é que veio essa força do Cosmic para que você, né, encarnasse, vamos dizer, todos esses dois, né? Que eu acho que são muito complementares, mas ao mesmo tempo é mais o trabalho da Sophie, né? So I'm asking how cosmic power got into her life, which way that connected to constellations. Então, todo esse processo do livro Abraço à Sombra e das constelações familiares me levaram à palavra auto-amor. So all the work between her book, no, Embracing Shadow and Family Constellation, brought her into this world of self-love. Entender que as minhas sombras eram feridas emocionais precisando de amor. Understanding that her shadow, they were actually emotional wounds, needing love. E que a constelação familiar também me ajudou a ver a ferida das pessoas da minha família. And family constellation helped her to see the wounds of her family members. Então, também trazer essa empatia para minha família. So it also brought this empathy towards her family. E me sentir pertencente de novo. And helped her to feel belonging again. Então, para mim, essas duas são as bases desse triângulo que eu estou trabalhando atualmente como terapeuta também. So these two are the base of this triangle that she has been working with as a therapist. Então chegou a ponta do triângulo, que é o Cosmic Power. So now the tip of the triangle is what came to her life, Cosmic Power. Que para mim é a fronteira final do auto-amor. Which to her is the last frontier towards self-love, boundary. É a fronteira final para eu poder viver esse auto-amor encarnado que você disse. So it's the final frontier for her to actually experience this embodiment, you know, of the self-love. Que é o retorno ao corpo. Which is the return to the physical body. Porque a gente vive muito na mente. Because we live a lot in our minds. Na espiritualidade. Or in the spiritual realms. E que é maravilhoso, que faz parte e enriquece a minha vida. Which is great and it enriches my life. And it's wonderful. Mas eu tenho uma família aqui me esperando. But I have a na Terra. Here waiting for me. Na Terra. In this planet Earth. Na vida bem ordinária, comum. In the common, ordinary life. E aí o Cosmic Power chegou com esse livro que eu trabalho com algumas revisões dos livros que a Sophie, os 8 livros que a Sophie trouxe para o Brasil, eu trabalhei na revisão técnica de constelações, para ver se a tradução estava cuidando dos movimentos, das constelações, dos termos técnicos. So she has been involved in the revision of Sophie Hellinger's book
all of the 8 of them to make sure that everything is clear, technically speaking, and everything. Isso. E quando esse livro chegou na minha mão para eu poder traduzir, e olha que eu já estava na Hellinger há 7 anos. And when this book got into her hand, and she was already with the Hellinger for 7 years. Então essa tradução chegou para mim, eu estava passando por um problema de saúde. And at the time when this translation got into her, she was going through a health issue. Que era endometriose. That was endometriosis. E eu estava prestes a fazer uma cirurgia grande de retirada do útero. And she was going to go through this huge surgery that is the removal of the womb. E o ovário, a trompa, enfim, foi uma cirurgia de 7 horas de endometriose. So it was a huge womb surgery that lasted about 7 hours. Uhum. E quando eu li o livro Cosmic Power, eu pensei, meu Deus, como que eu não tinha ainda olhado para isso dentro da Hellinger? And then she said, oh my God, whenever she read the book, said, how did I not see this through the Hellinger teachings, no? Until now. Eu ainda não estava pronta. Yes, she said she wasn't ready yet. Uhum. Até porque a minha mãe também é terapeuta como a Sophie. And especially because her mother is also a therapist like Sophie. Cinesióloga como a Sophie. Kinesiologist like Sophie. E ela sempre quis que eu trabalhasse com isso. And she always wanted that for her to work with that. Embora ela sempre teve uma grande apreciação de eu ser jornalista. Even though she had a lot of appreciation for her being a journalist. E quando eu comecei a fazer o estudo das constelações, ela dizia, Daniela, eu acho que você é terapeuta também. And then whenever she started doing the studies of constellations, her mother also said, I think you're a therapist also. E eu dizia, não, eu sou jornalista. And I used to say, no, I'm a journalist. Eu tinha medo de me parecer com a minha mãe. I had fears of being like my mother. E aí, quando eu chego na Alemanha a primeira vez, num evento da Hellinger Schule, dos Hellinger Days. So when she gets into Germany to do the Hellinger Days with the Hellinger Schule, com poucas horas de evento, eu vejo a Sophie fazendo uma cinesiologia em alguém no palco. And then a few hours later, she sees Sophie doing a kinesiology with someone in the stage. E eu me lembro de pensar, meu Deus, eu precisei viajar ao mundo para encontrar com a minha mãe de novo. And she said, oh my goodness, I had to travel the whole world to meet my mother again. E então eu evitei o Cosmic Power, entende? So then, can you understand? Like she avoided Cosmic Power for a little bit. Uhum. E aí, antes da cirurgia, eu comecei a praticar e eu percebi as mudanças muito rápidas na minha vida. So before the surgery, she started to apply it, and then she felt very strong changes in her life. E agora em novembro eu tô completando 3 anos. And in November, it's going to be 3 years that she's been working with it. E nos últimos 2 anos eu tenho dado aula, ensinado pessoas a viver essa reconexão aí também. And these last 2 years, she has been teaching people how to live with this connection also. Que é conectar esse espiritual, esse mental com o corpo. Which is connecting the spiritual, the mental with the body. Uhum. E com o cosmos. And also with the cosmos. Porque nós estamos inseridos em algo mais amplo. Because we are inserted, experiencing something that is bigger than us. E a pergunta é, você está ouvindo? And the question is, are you listening to it? Uhum. E esse maior está sempre se comunicando com a gente. And this bigger is always communicating with us. Por meio do pequeno aqui, no dia a dia, no corpo. Through the little small one that is here in the everyday life in the body. Uhum. O universo está dentro da gente também, nas nossas células.
The universe is within us, in our cells. Uhum. Então, o Cosmic Power ensina a respirar, criar conexão e confiar nesse silêncio. Nesse silêncio. Confiar nesse silêncio da meditação. So Cosmic Power talks about this experience of the breath, being in this presence, and also to experience this silence of the meditation. E aprender a confiar nesse silêncio. And learn how to trust in this silence. E o que emerge dele. And what rises from it. E o Bert Hellinger era um meditante imenso. Ele meditava na ordem, enquanto ele foi padre, ele chegava a meditar 11, 12 horas por dia. Bert Hellinger used to meditate 11, 12 hours a day for the time that he was a priest. E mais pro fim da vida dele, 14 horas. And more towards the end of his life, even 14 hours. Explica tudo, né? Explains everything now. E nesse silêncio ele estava escutando. And in this silence, he was listening to it all. E tem uma obra muito bonita. And he left, a beautiful work. Você vê aqui que o Renan colocou na mensagem. Ele falou: obrigado por esse último tema. Me chegou na alma, justo porque eu perdi minha mãe também em minha adolescência. Que lindo. Isso é o campo. Porque na hora de dar o exemplo, eu me esvazio. E quando eu me esvazio, eu me coloco a serviço desse mais amplo. E eu nem sei por que eu trouxe esse exemplo. Agora eu sei. Porque não fui eu que trouxe. Foi o campo. She's explaining because someone wrote here, thank you for this last topic. Got to him, to his soul, because he also lost his mother during his adolescence. So what she's saying is she didn't even think about the example she was going to give, but the field brought that example and it was in surface for something bigger. Ai, que graça, muito obrigada, é isso, né? E vem do silêncio, Sara, vem do vazio. And it comes from this void, this emptiness, this silence. Que é literalmente quase o contrário que o mundo está promovendo hoje em dia, né? Que é muito mais barulho, né? E pouco momento para sentir e ficar em silêncio, né? I said it's in the contrary to what society is promoting, that is for us to get busy and noisy instead of actually tapping into silence. É porque o barulho ajuda a gente a distrair. Yeah, because the noise helps us to be distracted. Da dor. From the pain. Então eu não quero meditar, não quero silenciar, porque eu não quero entrar em contato com isso. Yeah, so I don't want to be silent or to meditate because I don't want to tap into this discomfort. E tudo bem. Yeah, that's okay. Cada um a questão é que o barulho ele vai a tempo, a gente começa a sintomatizar ansiedade, angústia e doenças físicas e mentais. So the noise stays up to a limit, but then it starts to be somatized, it's something more like symptoms, mental symptoms and other levels of emotional. E tem me ocorrido trazer também a expressão de sintomas relacionais. And I also look into this relationship symptom or relational symptoms. Porque a gente espelha isso lá fora nas relações. Because we are always mirroring that in our relationships. Então a minha obra de vida tem se dedicado a falar que, ok, pode até doer olhar para essa dor, só que dói mais ainda não olhar. So her life work is, okay, I know it is hard to look at this pain, but it's harder to avoid it, to not look at it. Yeah. Dói muito. It's very painful. E existem formas generosas e suaves de entrar em contato com a sombra.
And there are generous and soft ways of looking into our shadow. Eu já vi alguns estudiosos usando a expressão domar a sombra. Esquece, não dá para domar. I've heard some researchers talking about containing the shadow, or domar é mais isso, né? De pegar, né? To take it, to grab it, the shadow. Domar é no sentido de domar um animal selvagem. Yeah, like training the shadow like we do with a wild animal. Eu vou ver aqui. Domesticar, talvez? Domesticate, yeah. Yeah, to domesticate the shadow. Curioso. Domesticar, vamos ver. Domesticate. Yeah. E não dá para domesticar a sua sombra. And we can't do that with our shadow. Então eu resolvi conversar e escrever para ela. So then I started to talk and to write to her. E eu passei por isso 7 anos escrevendo para mim mesma nesse movimento natural de ser escritora. And through this movement of being a writer, I started to write to my shadow for 7 years. E não tinha nenhuma intenção de publicar isso, até que um dia eu mostrei para um amigo um dos textos e ele falou: meu Deus, você tem que publicar isso. I never had even the intention of publishing that, but then one day I shared with a friend and he said, "Oh my God, you have to publish it." Ele estava muito chateado, muito triste. Eu compartilhei uma dessas cartas para minha sombra. He was very upset and sad, so I shared one of these letters to my shadows and he read it. E ele falou: nossa, mas isso sou eu. He said, "Oh my God, but this is me." E você tem mais textos? E eu falei: centenas. And he said, "You have more of those?" And she said, "Yes, hundreds." E aí ele falou: manda mais 2. And then he said, "Send me 2 more." Aí eu mandei mais 2 e ele falou: você precisa publicar, você precisa publicar. So she sent 2 more. He kept saying, "No, you need to publish it. You need to publish it." Foram 6 meses de insistência, porque eu falei: como que eu vou trazer os temas da minha dor, da minha sombra, publicamente? And it took her 6 months because she said, "How am I going to share, the pain of my shadow publicly?" Toda a minha vulnerabilidade. All my vulnerability. E aí, quando eu publiquei, todas as pessoas que liam os textos diziam: isso sou eu escrevi isso. And now, whenever she published, everybody that I was reading said, "This is me. I feel this way." E aí eu fui perdendo medo e fui aprendendo a confiar na minha sombra. So then she was losing, letting go of her fear and started to trust more in her shadow. E entender que quanto mais eu dialogo com ela, mais ela é gentil comigo. And to understand, she understood that the more she talked to her shadow, more she was gentle towards her. E aí não era mais sobre domesticar, era sobre abraçar e dançar com a minha sombra. And then she recognized that it was not about domesticating it, but it was to embrace it and dance with the shadow. Porque toda vez que a sombra se mostra como uma defesa brava, nervosa, explosiva, quando você atravessa essa sombra, invariavelmente você encontra uma dor, uma vulnerabilidade da criança ferida. Whenever you go through this angry and explosive shadow, you start to look deeply down that there is an inner child that is wounded there, that is hurt. E ela precisa de abraço. And that inner child needs hug. Ela não precisa ser domesticada. It doesn't need to be domesticated. Ai, que linda. Aí eu não vejo a hora, viu? Quando eu estiver no Brasil, estiver o livro exemplar, eu quero ter. Quando você vem? Eu vou pro Hellinger Days. A gente vai estar junta. 3 semaninhas, mais ou menos, né? Então já compra, pede, manda para alguém e leva, porque não vai ter para vender no evento, né? O evento só tem os livros da Hellinger, mas você leva o livro e eu assino lá. Ai, vou fazer isso. Ai, que bom. De repente, no final da live agora, coloca o teu link no comentário, né? Que outras pessoas podem querer também. I'm saying to her that
That I would like her to write her link below, because I hope I'm gonna see her in a couple of weeks. Ai, muito obrigada, viu? Thank you so much for this experience, por essa experiência. Eu agradeço também, bom demais poder compartilhar. O Bert falou bastante sobre a sombra também. Sobre a sombra, né? She said she's grateful to you, and Betty Henry spoke a lot about the shadow also. E no último encontro do IBCF, eu apresentei uma palestra chamada Inter-relação entre Abraço à Sombra e Constelações Familiares, com base na obra do Bert. And there is an institute in Brazil where she gave a talk, and she brought this connection between the shadow work with family constellations based on Betty Hellinger's work. Foi no Congresso Brasileiro, Congresso Nacional e Internacional de Constelações Familiares. It was a Brazilian International Congress of Family Constellations in Brazil. Que foi há 2 meses atrás, e eu apresentei essa inter-relação entre Abraço à Sombra e constelações. That was 2 months ago, and she presented this topic of the interrelationship between the shadow and family constellations. E tem um texto muito lindo do Bert sobre a sombra também. Eu quero. There is a very profound material of Betty Hellinger about shadow. Eu vou fazer assim, as pessoas que quiserem, o link tá no meu Instagram e é só entrar lá que tem o meu livro, tanto em Portugal, que ele também foi lançado impresso, tem em inglês, para e-book, e no Brasil tem, para quem tá fora do Brasil também, tem audiobook, tem e-book e tem o impresso, mas o impresso só entrega, aliás, eu acho que entrega do mundo todo, eles mandam entrega para a Europa também. No seu site ou tudo aqui no Instagram? No meu site, no meu Instagram tem um link para o meu site onde tem todos os links para acessar o livro. Okay, so if you feel interested to get access to her book on her Instagram page, you can tap into the link, into her website link, and then you can download the audiobook or the ebook in English. The audiobook only in português. Oh, the audiobook only in Portuguese. Yeah. É isso. Ai, que bom, querida. Eu vou me preparar agora para dar aula de yoga, senão eu passava muito mais tempo. I have to teach yoga class now, otherwise I would spend so much more time. Muita gratidão e a gente vai se ver então daqui a algumas semanas, né? Maravilha. E podemos fazer outras conversas para a gente falar do feminino. Isso. Let's talk about it, because she also has amazing work from the hurt child to becoming a powerful woman. So this is going to be for the next time. Essa é a mentoria que eu conduzo de Menina Ferida Mulherão, uma mentoria de constelações familiares para mulheres, para a gente poder trabalhar esse amadurecimento. Vamos sim, vamos falar sobre isso na próxima vez. We're gonna talk about it. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que veio. E vamos continuar, né, apoiando. Esse projeto, ele só veio para isso mesmo, para que a gente pudesse falar sobre o trabalho do Bert Hellinger, né, para que mais pessoas possam entender a riqueza que ele deixou para a gente, né? So, I said the intention of this project Bert Hellinger, came for that, to spread the word of his work. E quem não assistiu, tem várias outras, no meu perfil tem várias outras não entrevistas, mas bate-papo, né? Que possam também trazer mais informação. Maravilha, se você puder publicar essa live com collab, eu publico no meu também. Tá bom, beleza. Muito obrigada, até mais. Obrigada, Sara. Um beijo para você, obrigada a todos que assistiram. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.